Hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Você crê? Amém? Altair, projeta para nós, por favor, Gênesis 2, versículo 10 em diante. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Rio Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idequel. Este o que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém? Até aqui. Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado por sentirmos a Tua presença, sermos ministrados, Pai, pela presença do Teu Espírito, que nos encoraja, nos restaura, nos quebranta, Pai, a darmos a Ti a adoração que Te é devida. Neste momento, Pai, nós queremos ouvir a Sua voz, entendemos o que o Senhor tem para este lugar nessa noite. Que tão somente o Teu Espírito flua sobre este lugar e avance sobre os nossos corações, Pai. Para isso nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para Jesus, irmãos? Não é muito meu feitio, que às vezes é direcionado pelo Espírito, mas às vezes se torna clichê, crentez, né? Ou delonga de pregador pentecostal. Mas eu quero que você olhe para esse irmão que está ao seu lado neste momento e diga assim para ele: você é canal de Deus para que seja profético. Amém? Deus, quando cria todas as coisas, Ele vai criar as árvores, os animais e tudo que você já visualizou que existe. Mas a Bíblia vai falar que Deus cria também um rio. E esse rio, ele sai única e exclusivamente individual do Jardim do Éden. E depois ele vai se dividir em 4. Ezequiel vai testificar isso quando ele escreve que há um rio que flui do trono de Deus. Ezequiel vai dizer isso com mais veemência, falando sobre esse rio. E olha que interessante, a Bíblia começa falando que em Gênesis, no início de todas as coisas, existe um rio. E Apocalipse vai encerrar a Bíblia dizendo também que há um rio. E um rio de água da vida. E às vezes a gente passa desapercebido por essas coisas e a gente acaba não entendendo o porquê que a Bíblia começa com o rio e ela termina com o rio. E o Éden, irmãos, quando o homem foi criado pelo Senhor para governar sobre a terra, nós conhecemos essa história, as crianças conhecem essa história, nós sabemos que o desejo do coração de Deus nunca foi que Adão pecasse, nunca foi que Eva pecasse, mas que ao contrário, eles desfrutassem de tudo que possuía no jardim. Mas por conta dessa obediência, agora o Éden passa a viver como uma terra seca. E existem hoje muitas pessoas que às vezes na vida espiritual, irmãos, acabam vivendo assim. Algo que era para ser um manancial, que é a fonte de água, algo que era para ser abundante, agora passa a ser uma sequidão. E já diz na sua canção o Judson Oliveira, que ele fala sobre a terra seca. E ele diz assim: a terra seca sou eu. E aí ele começa a dizer assim: Senhor, então vai chover sobre essa terra seca. E muitas pessoas acabam vivendo uma vida espiritual também seca, aonde muitas vezes o coração está cansado. Paulo disse que às vezes
Quando nós achamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes. Mas de contrapartida, às vezes a gente acha que está forte, mas a gente está fraco. Porque a Bíblia diz assim: embora o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, pastor Cassiano? Já disse que o pecado habita no corpo. E aí, meus irmãos, as pessoas vão vivendo de uma fé cansada, um coração que está cansado. Aleluia. Eu preguei sobre isso aqui um tempo atrás, e eu falei de alguém que não conseguia mais acompanhar o rei, porque o coração estava cansado. E ontem eu ministrei no casamento falando sobre o texto de Cantares, que fala sobre o coração, de como nós devemos proteger o nosso coração. E a Bíblia diz assim: de tudo que você vai viver, guarda o teu coração. Aleluia. Jeremias vai dizer, irmãos, que os desígnios estão no coração. Então tudo que parte de nós, tudo que flui através de nós, parte do coração. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Pastor, mas por que é importante cuidar do coração? Porque nós somos o canal de Deus. Aleluia. Existe um rio que flui através da minha e da sua vida. Aleluia. A fonte está no Éden, a fonte é o Senhor, mas eu e você somos o canal de Deus. Paulo disse que nós somos a carta viva. Aleluia. Nós somos o evangelho que às vezes as pessoas não leem na Bíblia, mas leem através de nós. Você é o canal de Deus às vezes para tocar alguém. Você é o canal de Deus às vezes para servir alguém. Você é o canal de Deus às vezes para alcançar alguém. Alguém que está com o coração cansado, alguém que está com uma fé enfraquecida. Aleluia. Mas Deus continua sendo Deus dos rios. Aleluia. Nós somos o canal de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos a fonte, mas nós somos o canal. Nós não somos a água, como a Sanepar, que tem lá o cano, né? Que às vezes você olha lá na tua casa, na saída do relógio, tá lá o caninho de água, né? Tudo sujo, às vezes de barro, né? Porque chove, enrola na grama. Às vezes os animais vai lá, pisa em cima. Você olha, aquele cano tá sujo. Só que daí você lembra, mas é essa água que eu bebo. Porque o cano às vezes está sujo por fora, mas a água que passa por dentro dele é uma água limpa. É por isso que às vezes alguém diz assim: como que fulano é usado, ciclano é usado por Deus, se está numa condição de vida que não condiz com o que ele prega? É que às vezes a misericórdia de Deus faz com que o cano seja sujo, mas a água que passa por dentro dele é limpa. Embora não seja a vontade de Deus. Eu quero falar nessa noite, irmãos, que como canal de Deus, nós somos usados pelo Senhor para fazer a obra e para alcançar corações. E às vezes a gente pensa assim: mas como que eu vou fazer, irmão Toninho, a obra de Deus? A gente é muito preocupado com o que a gente vai falar, né? Às vezes as pessoas dizem assim: mas o que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Eu não sou teólogo, eu não conheço a Bíblia. E a gente está sempre preocupado com como vai ser. Sabe por quê? Porque na verdade a gente aprendeu que a gente tem que sempre ter o domínio. Nós temos que sempre ter o controle de todas as coisas. Só que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes os homens que foram usados por Deus, eles nunca tiveram esse controle. Eles nunca tiveram esse domínio. Eles tiveram que agir pela fé. Jesus diz para Pedro: vem até mim. E Pedro pela fé foi andando sobre as águas. Ele tinha domínio do chão? Não, ele estava sobre as águas. Pedro não tinha o controle. E aí nós vamos nos preocupando sempre com o amanhã, e de como as coisas vão ser, e de como nós vamos pagar os boletos, e de como nós vamos fazer acontecer. E nós estamos sempre preocupados com o amanhã. E aí o apóstolo Pedro, ele vem e ele dá uma lapada em nós. Ele diz assim: ei, lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades,
porque o Senhor tem cuidado de vocês. O Evangelho de Mateus vai dizer, irmãos, que nenhuma das nossas ações, elas podem acrescentar algo dentro do propósito de Deus. Mas nós estamos sempre preocupados como que vai ser o amanhã. Quando Moisés recebe um chamado de Deus, ele diz assim para o Senhor: mas o que eu vou falar? Deus diz assim para ele: Moisés, não se preocupe com o que você vai falar. Mas e o que eu vou dizer quando eu chegar diante de Faraó? E o Senhor diz: apenas diga que o eu sou te enviou. Mas quem é o eu sou? Apenas diga, é o suficiente para que Faraó entenda. Mas o que é o eu sou, pastor? Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, eu digo para você que eu sou o que você precisar que eu seja. Se você precisar de uma cura, eu sou Jeová Rafá. Se você precisar de uma provisão, eu sou Jeová Jiré. Se você precisar uma porta aberta, eu abro a porta. Aleluia. Se você precisar ser restaurado, eu restauro a sua vida. Aleluia. O Senhor seria aquilo que Moisés necessitasse que ele fosse. O Senhor estava dizendo: Moisés, não se preocupa como vai ser. Não se preocupa como as coisas vão se dar. Apenas caminhe em obediência e pela fé. Ontem, lá no casamento, o irmão perguntou assim para mim, ele falou: pastor, como que você faz quando você vai ministrar? Você decora tudo que você falou? Se não. Mas você prepara alguma coisa ali, né? Porque você estava com o tablet lá. Eu falei: não, eu preparo um esboço, né? Mas na maior parte das vezes, eu nem falo tudo que está no esboço. Porque o esboço, irmãos, ele é um guia, um direcionador. Mas ele não é o Espírito Santo. E o pregador não pode estar preso nisso. Eu digo: irmão, eu não decoro. Eu estudo o texto, eu estudo o que o Senhor quer direcionar, e aí eu caminho na dependência do Espírito Santo. Tanto é que eu nem consegui entrar aqui ainda. Estamos tentando. Aleluia. O Senhor falou comigo nessa tarde, irmãos, quando Ele me deu essa palavra, que Ele me deu hoje à tarde. Como eu tinha o casamento ontem, eu foquei em preparar o esboço do casamento. Aí falou: agora passou o casamento, eu vou preparar o esboço do culto. Porque senão você mistura tudo, você não dá conta. Ainda mais com os cabelos brancos, a gente não consegue guardar muita coisa mais. Hoje mandei uma mensagem para o pastor Cassiano, era 6 horas da tarde. Pastor, lembrei de algo que eu preciso te pedir, e vou falar agora, não vou nem esperar chegar no culto para te falar, porque senão depois eu vou esquecer de novo. Eu estou assim, irmãos, se eu lembrar eu tenho que falar na hora, porque senão depois, ou anotar. Vamos lá. E o Senhor falou algo no meu coração, que às vezes nós não nos atentamos. Nós estamos sempre preocupados quando Deus diz assim: eu vou fazer. A primeira coisa que eu e você pensamos, não falamos para Deus, porque nós não somos nem loucos de falar para Deus. Nós somos como Ezequiel, né? Quando Deus falou: pode esses ossos reviver? Ezequiel falou: se eu falar que pode, vai que ele manda eu, né? Ressuscitar esse. E se eu falar que não, ele também pode achar que eu sou incrédulo. Então eu vou fazer o jogo do Celso Portiolli, passo ou repasso. Aí ele diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz assim para ele: então profetiza. Mas a nossa vontade, de fato, no íntimo do nosso coração, era perguntar para Deus: como que vai se cumprir essa promessa? Um dia, quando eu pensava em deixar o ministério que nós congregávamos aqui há muito tempo, eu já estava decidido no meu coração. Eu disse: não dá mais, eu não estou feliz com algumas situações. E aí eu comecei meio que me isolar. Por quê? Porque eu disse assim: Deus pode usar alguém para falar comigo, né? E mudar a minha decisão. Eu falei: eu não quero que Deus use ninguém para falar nada. Então eu não quero nem ver nenhum crente para que Deus não, né, de repente não use ele e dizer assim: ah, o Senhor está mandando. E aí eu fiquei mais isolado. E aí um dia eu orando, um domingo de tarde, eu disse assim para Deus: Deus,
eu estou decidido. E aí, tomando um café lá na mesa da minha sogra, o Espírito Santo falou assim comigo: você vai lá na casa da fulana e ela vai orar por você. E eu disse assim: amém, Senhor. Mas com o coração fechado. Mas ouvi a voz de Deus. E eu fiz uma prova com Deus no meu coração, né? Eu disse assim: Deus, se o marido dela estiver em casa, eu vou ligar para ele. Se ele tiver, é o Senhor que está falando comigo, eu vou. Mas se ele não tiver, eu já sei que não é. Só que na minha cabeça eu estava feliz, porque ele era caminhoneiro, então ele nunca estava. Aí eu falei: ele não vai estar. Um domingo de tarde é impossível ele estar em casa. E aí quando eu liguei para ele, eu falei: paz, varão. Ele disse: paz, pastor. Eu falei: está em casa. Aí ele disse: estamos com o café na mesa, pode chegar. Aí já pegou, né, irmãos? Pegou doído, falou que tinha café. Aí eu disse: então tá, varão. Quando eu fui lá, aí eu disse: ó, Deus mandou eu vir aqui que é para você orar por mim. Ela falou: eu? Não, eu orar por você. Você não, você é pastor, eu vou orar por você. Eu falei: não, Deus falou que é para você orar por mim, ué. Por que você não pode orar? Não, mas você é pastor. Eu falei assim: não, mas não importa. Deus mandou. E você tem que obedecer, e eu também. Aí ela orou. Irmãos, desceu uma presença tão grande naquela cozinha que o marido dela teve que segurar ela, que ela não conseguia parar de pé. E Deus falou assim para mim: não saia, porque eu vou colocar você como sacerdote daquele lugar. E eu disse: é impossível isso acontecer. Eu falei: como que Deus vai fazer isso aí? Porque na ocasião já tinha um sacerdote. Eu falei: como que Deus vai tirar? Ele não sair, ele não vai, né? Mal sabia eu que ele tinha no coração uma vontade de fato ir para um novo ciclo, um novo lugar. E de fato aconteceu, irmãos. Passado quase 2 anos, Deus nos chamou para a gente iniciar essa obra aqui. Mas a minha pergunta naquele momento era: não tem como isso acontecer. Não tem como isso dar certo. E muitas vezes são esses os nossos questionamentos. Deus libera algo sobre nós e nós ficamos questionando como vai acontecer. Quando na verdade o nosso coração deveria já caminhar em gratidão. E dizendo: Deus, eu sei que Tu pode todas as coisas. E se o Senhor disse que ia acontecer, vai acontecer. E hoje Deus falou para mim: quando eu crio alguma circunstância, eu já preparo o ambiente. Deus não criou primeiro Adão para depois criar o Éden. Primeiro Deus criou o Éden para depois colocar Adão. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, que todo o ambiente que você vai pisar, todas as portas que você vai adentrar, todo ambiente que Deus vai te posicionar para ser canal, irmão, já está preparado. Aleluia. Oragá, suri, carabachai, aleluia. Oh, aleluia. O importante é entender que há um rio que sai do Éden. Pastor, o que eu aprendo com isso? Isso revela algo poderoso, irmãos, que tudo começa em Deus. O rio que sai do Éden se divide em 4, mas ele sai unicamente, exclusivamente de um rio. E isso fala, irmãos, que tudo começa de Deus. Isso é importante entender, irmãos. Eu creio que todos vocês aqui entendem isso. Aleluia. Que tudo começa em Deus. E de que nós somos apenas o canal. Aleluia. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água da vida. O primeiro rio é o rio Pison, que no hebraico significa transbordar. Esse é o fluxo da provisão de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ali havia ouro, bedélio, pedras preciosas,
Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que esse primeiro rio é o rio da provisão de Deus. Deus não criou você e depois pensou como ia sustentar você. Quando Deus criou você, irmãos, já tinha o Éden. O Pison mostra que Deus é Deus que sustenta aquilo que Ele cria. Aleluia. E se Deus te chamou, irmãos, Deus também vai te sustentar. Quando eu casei, deu um bug, né? Eu disse para Deus, Deus, e agora? Casei desempregado, falei, como é que eu vou sustentar minha esposa, né? Quando eu termino de perguntar isso para Deus, passado 4 meses de casado, ela já diz, amor, tô grávida. E aí, Deus, como é que eu vou sustentar a esposa e mais uma criança? Quando a criança está com 4 meses, ela volta e diz, tô grávida de novo. Ainda bem que o coração era bom naquela época, né? Ainda continua bom. Mas a pergunta era, como eu vou sustentar essa criança, essas 2 crianças e a minha família? Aleluia. Mas eu não sabia que Deus já tinha preparado o ambiente. Deus sustenta aquilo que Ele gera. É por isso que eu creio que a igreja é dele. E Ele sustenta a igreja, irmãos. É por isso que eu creio que quando eu disse para os irmãos, vamos arrumar a casa para a festa da igreja, Deus ia levantar pessoas para a gente fazer isso, porque a obra é dele. E Deus sustenta aquilo que Ele gera. Aleluia. Esse rio fala de provisão. Aleluia. E revela que quando Deus flui, irmãos, a provisão aparece. Olha que interessante, Deus diz assim para Elias, vai para a beira do Querite. Irmãos, Elias não questionou, Elias não falou nada. Hashtag só foi. Chegou lá, não tinha comida. Chegou lá, irmãos, o céu estava fechado, não estava chovendo sobre a terra. Não tinha água nos rios. Quando Elias chega lá, ele fala, agora não tem comida, aleluia. Agora não tem água para beber. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Elias bebeu e que Elias comeu, aleluia. Não tinha água, não tinha alimento, irmãos, mas Deus enviou o corvo para sustentar Elias, porque aquilo que Deus gera, Deus sustenta, aleluia. Oh, ragabassuri, carabassuri, angarabachai. Se teu coração está preocupado nessa noite, irmãos, com a crise, se teu coração está preocupado nessa noite com a escassez, pastor, eu não devo me preocupar. Óbvio que o cenário da nossa nação é preocupante, irmãos. A gente sabe que as coisas não vão bem, mas a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé, aleluia. E se logo eu creio que eu vivo pela fé, irmãos, eu creio num Deus que sustenta. Eu creio num Deus que já gerou um ambiente para amanhã. O que eu vou comer amanhã? Eu não sei. Mas se não tiver, Deus vai mandar o corvo. Aleluia. Rio Pison, o rio que transborda. Deus é Deus de provisão. Aleluia. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Levante sua mão direita. Quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Também vou levantar a minha. Eu também quero essa bênção. Que o rio de Deus vai transbordar sobre a tua vida. E você não vai ser alguém que vai ficar precisando pedir emprestado. Aleluia. Mas você vai ser alguém que vai ter para emprestar. Em nome de Jesus. Aleluia. O segundo rio é o rio Gion, que significa irromper com força
no hebraico. Esse rio fala de um rompimento espiritual. É quando Deus quebra aquilo que parecia impossível. Moisés poderia ter dito assim para o Senhor: Senhor, eu vou lá, Faraó não vai liberar o povo. Eu vou voltar com esse povo pelo deserto, atribulado, no sol quente, durante o dia, à noite no frio, e ainda vou encontrar um mar. E como é que eu vou atravessar com esse povo todo? Mas Deus já tinha preparado o ambiente. Quando Moisés vai passando com o povo, de dia tinha nuvem, para que o sol não fosse escaldante. E de noite tinha coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. Aleluia! E o mar, pastor? O ambiente já estava preparado. Quando Moisés pisou diante do mar, o mar se abriu. Segundo o rio Gion, é o rio que rompe aquilo que parecia impossível. Aleluia! Cadeias se quebram, muralhas caem. Deus ainda é especialista, irmãos, em romper aquilo que é impossível. Existem momentos, irmãos, que Deus não vai só abrir a porta. Tem momentos que Deus vai derrubar a porta inteira. Tem momentos, irmãos, suricanda, arabachai, que você vai viver algo que você não vai dar conta. Eu lembro de momentos quando eu trabalhava com a pintura, irmãos, às vezes corria aqui, corria ali, tinha 4, 5 orçamentos para começar. Aí dizia: meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso aí? Às vezes chegava ali na loja, o pessoal estava ali, inverno, o pessoal às vezes ali, sem trabalhar. Dizia: você está trabalhando? Eu falei: graças a Deus, irmãos, porque a pintura, no inverno, ela dá uma parada. Porque um trabalho que você fazia em uma semana, às vezes você demora 20 dias, porque não seca. Às vezes tinha que ir até meio-dia, trabalhar, voltar embora, porque tinha que deixar secar para outro dia. Mas graças a Deus, irmãos, sempre tinha trabalho. Sempre teve trabalho. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando Deus decide abrir a porta, irmãos, no momento que você vai se colocar diante da presença de Deus, você vai dizer assim: eu pedi para Deus uma porta, agora Deus abriu 4, eu não sei nem por qual porta que eu vou entrar agora. Cansei de ver pessoas dizendo assim: pastor, eu orei pedindo a Deus uma porta, pastor, abriu 3 e agora eu estou em dúvida de qual porta que eu vou entrar. Qual porta que Deus abriu? Que esse rio Gion flua sobre a tua vida nessa noite, irmãos. É o rio do poder de Deus que destrava tudo que está travado. O terceiro rio é o rio Edequel, o Tigre, que fala sobre a direção de Deus. Esse rio era famoso, irmãos, por causa da velocidade dele e da precisão. Ele corria direto, sem muitos desvios. Espiritualmente, isso aponta para a direção e para o propósito. Olha que interessante, irmãos. O rio de Deus, ele dá direção. Aleluia. Quando nós permitimos que Deus nos guie, Deus alinha o nosso caminho. Deus direciona os nossos passos. Deus organiza o nosso destino, irmãos. Deus não trabalha no acaso. Deus trabalha por propósito. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, que Deus não te deu. Pega isso aqui, irmão. Se você não aprender isso aqui, você nunca vai ser abençoado na sua vida. Deus não te deu um trabalho só para o teu sustento. Se você pensar que você trabalha só para pagar a conta, você não entendeu ainda o que Deus te chamou para viver. O que Deus te deu como trabalho é para um propósito. O seu trabalho, além de te dar o sustento, também serve para o reino de Deus. O teu recurso ou o teu trabalho também é para abençoar o reino de Deus. Eu disse algo pro irmão Alessandro. Eu disse: varão, nós estamos precisando de um armário maior ali na salinha. Tem muita coisa ali para pôr,
E o que está lá está pequeno. Precisamos de um maior ali para a gente organizar melhor. Mas já vou te adiantar que nós não temos como pagar. Falei assim, o recurso está pequeno, né? Nós temos uma festa da igreja aí, mas nós precisamos aí. Aí eu gostei do que ele me respondeu. Ele me disse assim, pastor, se o meu serviço não servir para abençoar a obra de Deus, não serve para nada, irmãos. Se aquilo que Deus te capacitou, irmãos, para ser, não serve para abençoar o reino de Deus, se aquilo que Deus te deu não serve para tocar pessoas, se Deus me abençoou ter um mês inteiro para comer e Deus me deu sustento além daquilo que eu preciso entender o seguinte: alguém também precisa comer. Esses dias eu levei uma cesta básica para uma família e eu não conseguia ir embora. E eu estava com pressa, porque a gente tinha uma atividade. A mãe do rapaz foi na janela do carro, estava eu, a Júcia e as crianças. E ela agradecia. Obrigado, obrigado, obrigado por vocês ajudarem meu filho. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine. E ela começou a orar por nós e falar que Deus cuide de vocês, cuide dessas crianças, que Deus proteja vocês com o carro. E ela começou a falar, e a gente não conseguia ir embora. Passou aquele dia, mais umas 2 vezes na semana ele me mandou mensagem: eu queria agradecer de novo, pastor, por vocês terem me ajudado. Irmãos, uma coisa que pra gente é simples, mas muda a vida de alguém. Se Deus nos permitiu ter, irmãos, nós precisamos entender que existe um propósito. Tem gente que diz, não, Deus me deu sabedoria, Deus me deu certificados, diplomas, PhDs, doutorado, para eu ter uma vida saudável financeira e uma boa conta bancária. Amém. Guarde, não seja alguém que gaste. Uma hora você pode precisar. Mas primeiro de tudo eu preciso entender, irmãos, que eu devo guardar. Mas também eu preciso entender que se Deus está me dando, o reino também conta com o meu recurso. Se Deus te capacitou, irmãos, com um talento, o teu talento também pode servir à obra de Deus. É que a igreja lá de trás, ela ensinou as pessoas de que servir a Deus é só cantar, pregar, cuidar de criança e cuidar do estacionamento da igreja. E as pessoas às vezes entram em choque. Elas chegam e falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer para Deus se eu não sei cantar, eu não sei pregar, Deus o livre, se me dá um microfone eu morro de vergonha. Eu não sei, eu não quero nem saber de cuidar de criança, eu não aguento nem com as minhas. E às vezes as pessoas entram em choque. Elas falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer então se eu não sei fazer nada disso? E aí elas começam a pensar, o que eu vou fazer na obra de Deus se eu não sei fazer nada dessas coisas? Eu não sei dançar, mal é mal canto no chuveiro. A mentalidade das pessoas está presa que servir a Deus é apenas quando você serve no templo. Pastor, eu não devo servir no templo? Deve, é bênção, a igreja precisa. A igreja conta com pessoas e o nosso ofício aqui é maravilhoso. Só que às vezes o teu talento, irmãos, ele serve para abençoar a vida de alguém. Aleluia. Sabe o que Deus faz, Jaque? Deus, ele abençoa, porque através do trabalho vai ser o recurso para a gente sobreviver. Deus vai dar pessoas que têm como pagar para você ouvir. Mas tem pessoas que precisam e não têm condição de pagar. E aí você vai dizer assim para Deus, Deus, quero fazer um propósito. Eu quero doar parte do meu tempo para ouvir pessoas que não têm condições de pagar. E o restante do meu tempo eu confio que o Senhor vai prover para que eu tenha o meu sustento. Sabe para quê? Para que o nosso serviço, irmãos, ele ganhe significado. Aleluia. Para que ele produza efeito no reino de Deus. Aleluia. Ontem nós fizemos um casamento dos nossos irmãos aqui.
Irmão, foi lindo. Porque tudo que tinha lá foi fruto de pessoas que abençoaram. Até as bacias para colocar esse salado nós conseguimos emprestado. Era tudo assim, irmãos. E sabe o que é lindo? Que essas pessoas que serviram, que abençoaram, também são abençoadas. Porque eu aprendi, irmãos, que com Joquebede, que quando ela colocou Moisés no altar, aleluia, Moisés voltou para ela e ainda ela recebeu um salário para cuidar dele. Eu aprendo que tudo que eu coloco no altar de Deus, irmãos, volta para mim e volta com um propósito maior. Tudo que você coloca no altar, irmão, você não perde. Eu digo assim, às vezes as pessoas vêm de outra igreja e dizem assim: pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, eu ofertei isso, e fizeram isso comigo, e eu estou machucado. E eu digo assim: irmão, tudo que você fez não foi em vão. Você pode estar machucado, você pode estar chateado, ferido com o que fizeram com você, mas eu quero dizer que tudo que você plantou lá, os céus assistiu. Pedro chegou para Cornélio e disse assim: Cornélio, as tuas esmolas foram assistidas pelo céu. Aleluia. E por causa disso a salvação veio para ele. A pregação do evangelho veio para ele por causa das esmolas dele. Dorcas morreu, as mulheres chegaram lá e disseram para os discípulos assim: e agora quem vai vestir a gente? Quem vai costurar para a gente? A Bíblia não diz, irmãos, que um discípulo ressuscitou, mas a Bíblia diz que uma costureira ressuscitou, porque aquilo que as mãos dela faziam, aleluia, tinha propósito no reino. A Bíblia diz que quando as mulheres chegaram e disseram para os discípulos: olha, Dorcas morreu e é ela que nos vestia, a Bíblia diz que os discípulos oraram, irmãos, e Dorcas ressuscitou. Aleluia. Quem era Dorcas? Ela expulsava demônio? Ela pregava? Não, irmãos, ela era uma costureira. Era alguém que entendeu, irmãos, que não precisa esperar para fazer. A Bíblia diz: tudo quanto vier nas tuas mãos para fazer, faça como se ao Senhor e não aos homens. Quando eu faço alguma coisa para o reino, irmãos, eu não faço esperando aplausos. Quando eu faço alguma coisa para o reino, eu não espero palavras de afirmação. Quando eu faço, irmãos, algo para o reino aqui na igreja, irmãos, eu estou há 9 anos como pastor, 7 anos como manancial. Ninguém nunca viu no grupo uma foto nossa entregando uma cesta básica e tirando um selfie. Porque naquele dia eu quero chegar diante dele e ele falar: cadê as tuas obras? Eu quero dizer: está aqui, Senhor. Porque aquilo que eu faço e aquilo que eu fiz, irmãos, não é em busca de aplauso, mas é em busca de estar conectado com o propósito de Deus e da expansão do reino de Deus. Tudo aquilo que você faz, os céus assistem, irmãos. Mas é pouco às vezes o que eu faço, pastor. Não importa, irmãos, se você faz de coração. Às vezes as pessoas dizem: pastor, é pouco que eu vou contribuir, é um pacotinho de bala, pastor, que eu posso dar para a cesta ali. Irmãos, não importa. A maior oferta que a Bíblia diz que Jesus narrou foi a oferta da viúva, eram as moedas. Aqueles que eram grandes chegavam ali para ofertar, para dizer: olha, eu tenho muito. E a Bíblia diz que a oferta que Jesus... E olha que interessante, o texto vai dizer assim que as pessoas estavam ofertando e Jesus estava vendo quem estava ofertando. Isso é interessante demais, irmãos, porque Jesus sabe aquilo que você faz e que é com o seu coração. Aleluia. O quarto e último rio, o rio Eufrates. Esse é um rio, um dos rios mais importantes da história, porque as primeiras civilizações nasceram perto dele. Ele fala de influência. Aleluia. Eu quero dizer algo para você, irmãos.
esse rio é um rio que traz um entendimento muito precioso. Porque aquilo que Deus quer fazer não vai parar em você. Às vezes a gente diz assim: eu quero receber o manancial de Deus. Glória a Deus por isso, eu também quero. Só que nós não somos cisterna e caixa d'água. Nós somos canal, irmão, e pelo canal a água passa, a água não para. A água parada dá mosquito da dengue. Eu quero ser canal, não quero ser cisterna. Eu não quero pegar tudo que Deus tem me dado e guardar para mim. Tudo que Deus tem feito na minha vida eu não quero guardar para mim. Porque a bênção de Deus não termina em nós. Pega no teu espírito. A bênção de Deus não termina em nós. Ela passa por nós. Tudo que Deus vai fazer em você, aleluia, Deus deseja depois fazer através de você. Alguém diz: pastor, eu não sei porque eu passei por uma depressão, mas glória a Deus, passei e fui curada. E eu digo: agora vá até pessoas que estão vivendo o que você viveu e seja canal de Deus na vida delas. Ensine elas como você passou por isso. Aleluia. Quando os discípulos estavam pescando, eles estavam no barco e pescaram 153 peixes. A Bíblia diz que não só os barcos de Pedro se encheu, mas de quem estava ali ao redor. Irmãos, eu não acredito que a bênção de Deus está reservada para uma pessoa. A bênção de Deus está estendida a todos nós. O rio está passando. Aleluia. E nessa noite, irmãos, o rio passa trazendo provisão. Mas da onde vem a provisão, pastor? A provisão vem da presença. O poder vem da onde, pastor? O poder vem da presença. A direção vem da onde, pastor? Da presença. Sábado nós vamos orar. E não é aleatório. Eu não vi na internet. Eu não vi ninguém fazendo. Falei: vou fazer lá para ver se dá certo também. Não, irmãos. Eu estava sentadinho no culto lá no pastor Alessandro, na festa da igreja. E o Espírito Santo falou comigo: eu vou virar uma chave. Ragassuri karabashai. Porque a direção vem da presença. E a expansão, pastor? A expansão também vem da presença. Aleluia. Pison, Gion, Idequel e Eufrates. 4 rios. Mas todos eles começam de um só lugar. Aleluia. Da presença dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite o rio está passando, irmãos. E o convite do céu é para que nós sejamos canal e não cisterna. Permitir que o Senhor passe por nós e que Ele opere em nós, e que depois Ele opere através de nós. Aleluia. Que a gente possa viver cada detalhe desses 4 rios na nossa vida. Provisão, direção de Deus, destravamento, aquilo que talvez está travado, aquilo que você precisa que destrave na sua vida, e a expansão. Aleluia. Que Deus possa fazer em nós e através de nós, e que aquilo que nós temos e que o Senhor nos possibilita ter, aleluia, seja para alcançar outras pessoas. Que lá na frente a gente olhe para trás e diga assim: a minha vida fez sentido, porque aquilo que Deus me deu não ficou guardado. Os dons e talentos são para te servir, como diz a irmã Cassiane. Aleluia. Meus dons e talentos são para te servir. Aleluia. Oh Espírito Santo.
Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Há um rio, Senhor Deus, que flui do teu trono, Pai. Nós queremos apenas ser o canal, Deus. Nós não queremos o holofote. Nós não queremos a glória, Pai. Aleluia. Nós não queremos seguidores, Pai. Porque o Senhor nos chamou para ser discípulo, formar discípulo, Pai. Não para formar seguidores. Nós não queremos o status, Pai. Nós não estamos em busca de títulos. Aleluia. Nós queremos servir, Deus. Nós queremos receber essa água, Senhor. Nós queremos receber essa presença do Espírito Santo, Pai. Nós queremos cumprir a nossa missão nessa terra, Deus. Com tudo que somos, com tudo que temos, Pai. Que as nossas mãos sejam para servir. Que o nosso trabalho seja para servir, Senhor. Que o nosso talento seja para servir. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, nós não somos cisterna, Senhor. Nós queremos ser canal. Oh, aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos, para que eles retornem para os seus lares, abençoados por ti. Que o Senhor dê a eles uma semana vitoriosa, abençoada. Guarde cada um deles, Pai, assim como também as suas famílias. Que eles sejam, Senhor Deus, escondidos em ti. Que a provisão do Senhor, a bênção do Senhor, Papai querido, e a tua proteção esteja sobre cada lar, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai e a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a sua vida hoje, para todos sempre. Em nome de Jesus, vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.